Oi, gente, tudo bem? Me chamo Luciana Milfon, sou psicóloga e trabalho atualmente no programa Rede Aquarela, que é um programa da Prefeitura de Fortaleza voltado para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, certo? Eu já atuei dentro do eixo do atendimento psicossocial do programa Rede Aquarela e atualmente eu estou no eixo da 12ª Vara Criminal, atuando como psicóloga e como entrevistadora forense no momento da tomada de depoimento especial, certo? Tomada de depoimento pela metodologia do depoimento especial. Eu fui convidada por duas estudantes de psicologia a falar um pouquinho sobre a minha área de atuação, falar um pouquinho sobre o que é abuso sexual, o que é que se caracteriza o abuso sexual, a falar um pouquinho sobre alguns mitos, né, algumas inverdades que existem aí perante a sociedade, que circulam, falar sobre algumas perguntas frequentes e o principal, onde e como denunciar, tá? Primeiro de tudo, o que é o abuso sexual, né? O que é que se caracteriza o abuso sexual? Dentro da lei, né, existem algumas caracterizações, algumas definições, e eu peguei a definição que existe na Lei 13.431, que é a Lei de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, né, e ela estabelece, normatiza alguns princípios e algumas normas sobre como devem ser feitas essa escuta especializada, como deve ser feito o depoimento especial dessa vítima, dentre outras coisas relacionadas a crianças e adolescentes que são violentadas, certo? Dos diversos tipos de violência. Como eu vou falar sobre o abuso sexual, eu peguei essa definição dentro dessa lei, que ela diz que o abuso sexual é toda a ação, né, que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja da conjunção carnal ou não, ou qualquer ato libidinoso, né, que seja feita de modo presencial ou por algum meio eletrônico, para estimulação sexual do agressor ou de terceiros, certo? Então, dentro dessa definição, a gente já quebra aí alguns mitos, tá? A gente já percebe que um dos mitos que sempre surgem por aí é a questão da conjunção carnal, né? Acredita-se que o abuso sexual ele só é caracterizado quando há conjunção carnal. Isso é um mito, tá? O abuso sexual ele está para além da conjunção carnal. Existem alguns tipos, né, de abuso, de situação de abuso, né? Além da conjunção carnal, tem os toques, né? Mostrar vídeos pornográficos, mostrar imagens pornográficas para crianças e adolescentes. Isso é caracterizado um abuso sexual, tá? Então, assim, qualquer ato libidinoso, né, de cunho sexual que seja cometido por um adulto, né, com o fim de estimular a criança ou adolescente para essas atividades, para o próprio prazer dele ou de terceiros, isso é considerado um abuso sexual, tá? E dentre algumas perguntas frequentes que surgem, que às vezes algumas pessoas me perguntam, essa é uma delas, né? Outra é por que a vítima não fala ou por que a vítima demora tanto a falar, né? A gente tem aí que começar pelo ponto principal, calma. A gente tem que entender o contexto dessa família, a gente tem que entender o contexto em que ela está inserida, como se dão as relações entre familiares, o que está acontecendo, né, nessa família nesse momento, por quais situações essa vítima já passou, né? Existem vários fatores que podem contribuir para que a vítima ela permaneça em silêncio. Vou citar aqui algumas, tá? A questão da ameaça, ela pode estar sendo ameaçada pelo agressor, ela pode estar sendo constrangida, além de ameaçada, ela pode estar sendo coagida pelo próprio agressor. Ele pode, por exemplo, dizer que se ela falar para alguém da família dela, né,
para alguém de confiança da família dela, ela vai ser desacreditada, ninguém vai acreditar nela, vão dizer que ela vai estar mentindo, vão dizer que ela é culpada, que ela permitiu. Enfim, ele pode colocar coisas na cabeça dela de tal forma que ela acredita, né? Porque ele é o adulto, ele é o responsável. Geralmente são casos onde são cometidos por pessoas da própria família, né? Que é o que a gente chama de casos intrafamiliar. E então, assim, são pessoas que são de confiança da vítima. Geralmente são pais, são avós, são tios, são primos, são irmãos, são padrastos, né? Então são pessoas que são de confiança dela e que têm uma relação de poder, né? Então, assim, é muito difícil para a vítima, às vezes, na maioria das situações, falar, né? Simplesmente falar. Às vezes também o agressor ele pode dizer que se ela falar, ele vai fazer alguma coisa com alguém que ela gosta muito, com a mãe, com a irmã, ou ela vai ser expulsa de casa, enfim, são vários os artifícios que o agressor ele utiliza para conseguir manter essa dinâmica do silêncio, do segredo, tá? Porque isso acaba tornando uma dinâmica de segredo. E dessa forma torna mais difícil para a vítima revelar o que aconteceu, ou o que continua acontecendo, né? Dependendo de cada caso. Então, o principal é a gente perceber o quê? Que o não falar não torna ela culpada do que ela vem sofrendo, do que ela sofreu, certo? Pelo contrário, ela é e sempre será vítima da situação. E a gente precisa acolher essa vítima. Se essa vítima, por exemplo, chegar a revelar para alguém em alguma situação, às vezes numa situação de extremo limite, né, onde ela chega no limite assim dela e ela acaba revelando para alguém, uma hipótese. E aí essa pessoa que ouviu isso, essa revelação, o que é que faz, né? O que é que ela, por onde ela começa? Primeiro de tudo, né, acolher essa vítima. Acolher de forma que ela se sinta protegida e sinta que o falar fez muito bem para ela, né? Que falando ela vai ter a proteção que ela merece. Então é acolher todo aquele sofrimento, toda aquela revelação, conversar com essa vítima para que o ponto principal seja feito, que é a questão da denúncia, né? E tentar estabelecer com ela uma relação de confiança, né? Uma relação de confiança para que ela permaneça, né, nessa abertura de comunicação com essa pessoa. E aí, deixa eu ver aqui, que eu ainda posso entrar já em outra pergunta frequente, e é uma das, que é como agir quando a criança fala sobre ter sofrido um abuso sexual. Então, eu já respondi essa, né, a questão do acolhimento, de entender que ela é a vítima da situação, que ela não é culpada de forma alguma. Jamais questionar, né, por que você não falou, trazer questionamentos que remetam a culpabilizar a vítima, entende? Nada disso. Pelo contrário, é acolher e mostrar que ela fez o certo em fazer aquilo com você, em revelar, né? E que mostrar para ela que ela tem direitos e que ela precisa ser protegida, tá? Outra pergunta frequente é o que fazer em caso de suspeita, né? Eu sei lá, tenho um conhecido, uma conhecida que tem um caso meio suspeito, e aí, o que eu faço? Gente, o ECA traz que em um simples caso de suspeita, a gente precisa denunciar, certo? E aí, mas eu não quero me meter, não quero, sei lá, tenho medo, né? Então, existem outras maneiras de se fazer a denúncia sem, assim, permanecendo no anonimato, certo? Tem o Disque 100, né? É o meio mais conhecido, que ele é anônimo, você disca 100 e aí faz a denúncia e eles vão colher as informações atrás
das informações sem você precisar se identificar, né? E aí tem também a questão de acionar o conselho tutelar, gente. O conselho tutelar é algo muito importante que vai ajudar muito essas crianças, esses adolescentes nessas situações de violência, certo? Eles têm um dever, um papel muito importante de garantir os direitos e proteção, de identificar o que está acontecendo nessa família, de ver quais são as necessidades, por que isso está acontecendo, né? E o que é que pode ser feito. E aí você aciona o conselho tutelar da regional, fala o que é a sua suspeita, e aí o próprio conselho ele vai verificar essa situação, vai fazer visitas, vai fazer o que for para tomar as medidas cabíveis para que cheguem à questão da denúncia realmente na delegacia, tá? E aí onde denunciar, né? Fora o Conselho Tutelar, fora o Disque 100, existe hoje aqui em Fortaleza, que é onde a gente está, onde eu estou falando, a DESECA, né? Que é a Delegacia Especializada em Situações que envolvam crianças e adolescentes, tá? Essa delegacia, você pode chegar lá, eu acredito que é de segunda a sexta, o atendimento. Não lembro os horários, mas se você jogar aí na internet, você consegue pegar todos os dados, tá? Todas as informações da DESECA. Quando a vítima, ela revela, né, o que aconteceu e aí vão fazer a denúncia na delegacia, na DESECA, começam a serem feitas as investigações, né, onde a vítima e as testemunhas do caso são intimadas como é que fala? A se fazerem presentes lá na delegacia, comparecerem na delegacia para prestarem essas oitivas, né? E a partir daí é feita a investigação de tudo e depois de toda a investigação, do inquérito policial, passa para o processo, né? Abre-se o processo e aí chega até a 12ª vara, que é onde eu estou atuando atualmente. Quando a vítima ela é intimada a prestar o seu depoimento em juízo, né? E aí a gente hoje utiliza a metodologia do depoimento especial, como eu já citei, que é totalmente diferenciada do modelo tradicional, né, de audiência. Hoje a vítima ela não precisa estar presente do juiz, presente do advogado, do Ministério Público, testemunhas e às vezes até do próprio réu. Antigamente isso acontecia. Hoje não. Hoje, pela metodologia do depoimento especial, com a Lei 3.431, né, de 2017, é uma lei muito importante para quem tem interesse por essa temática. Ela traz que essa metodologia ela tem que ser aplicada, e hoje ela já é aplicada aqui em Fortaleza, em todo o estado do Ceará, em outros estados também do país, onde a vítima ela presta o depoimento dela em uma sala separada, somente ela e o entrevistador forense. No caso, lá, aqui na 12ª, sou eu e a Rochelle Trigueiro, nós duas atuamos como entrevistadoras, e dessa forma preserva melhor a vítima, né, nessa situação que já é muito, muito dolorosa, já é uma situação, querendo ou não, revitimizante, e a gente busca reduzir esses danos, né, busca reduzir também a questão da revitimização, por mais que já seja uma situação de sofrimento, né, ter que relatar sobre o que aconteceu, mas é necessário para o processo, né? Então, a gente, aplicando toda essa metodologia do depoimento especial, a gente consegue reduzir esses danos, né, ao máximo e tornar o ambiente jurídico um pouco mais acolhedor, né? E a gente tem lá também, como a gente tem o eixo da 12ª, a gente tem a Ana, que é a nossa assistente social, e ela faz o atendimento com esses responsáveis que acompanham as vítimas nos dias de audiência e dá meio que um F5, né, na vida daquela família. Ela dá uma atualizada para saber como é que tá, né, como é que aquela família tá no momento atual, porque do momento em que foi feita a denúncia lá na DESECA até o momento da audiência, muita coisa pode ter acontecido, né? Então, assim, é um momento muito importante. Então, esse atendimento psicossocial na 12ª é essencial, porque identifica algumas demandas, identifica alguns possíveis encaminhamentos, né, e algumas intervenções que podem ser feitas lá mesmo no fórum, no dia da audiência com o Ministério Público, né. Então,
Deixa eu ver outra pergunta frequente. O perfil do abusador, né? Sempre me perguntam, ai, qual é o perfil do abusador? Gente, em alguns livros até trazem, né, assim, alguns perfis e tudo, mas eu prefiro não chamar de perfil, eu prefiro falar de probabilidades estatísticas, né, de números. E os números, eles mostram que a maioria dos agressores são compostos por homens. Existem casos de agressores, mulheres, de agressoras, de abusadoras, mas os homens, eles se destacam mais nesse meio, tá? A maioria, como eu já citei, eu acho que eu já falei, são casos intrafamiliar causados por agressores dentro da família com ela de parentesco. Dentre esses parentescos, os que mais se destacam são os padrastos, pais, avós, tios, são os que mais aparecem assim pra gente. Tem alguns casos de professores, professoras, né? E aí eu já entro também numa outra questão que é que sempre me perguntam assim, mas que tem uma ligação de uma pergunta para outra. Por que não fala? Tem a ver com o perfil do agressor? Como que é? Tem gente que tem uma ideia errada, né, assim, exatamente desse perfil, porque tem gente que pensa que o agressor, ele é aquele agressor 24 horas por dia, né? E não é. Geralmente não é. Na maioria dos casos. O que acontece? O agressor, ele também tem momentos em que ele é atencioso, tem momentos em que ele brinca, tem momentos em que ele é carinhoso, da maneira adequada. Tem momentos em que ele reage como um pai normal, como um tio, como um avô. Mas tem momentos em que ele se utiliza da relação de poder para cometer o abuso sexual, né? E aí a criança e a adolescente, ela não compreende direito o que está acontecendo. E na cabecinha dela é um pouco confuso, né? Assim, entender por que em alguns momentos ela age da maneira que ela sabe que é correto, e de outras maneiras ela percebe que aquilo é estranho, que aquilo é errado, mas ela não consegue identificar o que está acontecendo, né? E então, assim, existem casos de abuso, de agressores que não são aqueles agressores que cometem com a violência física em si, né? Com agressões, com ameaças e tudo. Existem também aqueles abusadores que utilizam de sedução, que utilizam de troca de favores, troca de presentes, né? De agrados. E com isso a vítima vai ficando mais confusa e ela não percebe no que ela está sendo seduzida. Ela não consegue identificar que aquilo é um jogo de sedução, que aquilo é uma manipulação do agressor, né? Então, por isso que às vezes acontece dessa maneira, tá? Só para esclarecer. E aí, onde denunciar, eu já falei para vocês que existe a DESECA, existe o Disque 100 e existe os conselhos tutelares, né? Mas o principal é denunciar na delegacia, na DESECA, tá bom, gente? Eu acredito que eu já tenho falado aqui as perguntas mais frequentes que eu vejo, que chegam até a mim. Espero ter sido clara sobre essa temática, sobre o que eu me propus a falar. Agradecer o convite das meninas e vou deixar esse vídeo aqui salvo no meu Instagram, tá? Para quem tiver interesse, qualquer pergunta, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, podem falar comigo no direct. E é isso aí, vamos discutir mais sobre violência sexual infantil, tá? A gente precisa conversar mais sobre isso. Beijo!